Olá, gente. Meu nome é Yolanda Silva e depois de duas tentativas de gravar uma live ao vivo, eu acabei desistindo. E eu quero falar pra vocês agora. Eu não sei nem pra onde é que eu olho com a câmera aqui. Então eu resolvi gravar um vídeo e vou postar no Face e no YouTube, tá certo? Então o que é que acontece? Mais uma vez eu vou explicar o objetivo desse trabalho. Eu estou gravando simultaneamente dois tipos de vídeo, um sobre C.S. Lewis e outro sobre Fyodor Dostoiévski. Ambos são com o objetivo de evangelismo, objetivamente, assim, evangelismo não, mas de esclarecimento sobre a minha fé cristã, porque eu me tornei cristã, e os grandes homens que contribuíram para que eu me tornasse cristã, além da própria Bíblia e de Jesus e de experiências espirituais, foram esses homens que eu li, né? Que foi o Fyodor Dostoiévski e o C.S. Lewis. Para quem não sabe quem é C.S. Lewis, eu já estou fazendo uns vídeos de cristianismo por simples. É esse senhorzinho muito lindo aqui que escreveu as Crônicas de Nárnia. Então, continuando. Por que eu resolvi fazer o trabalho em relação a Fyodor Dostoiévski? Explicarei para vocês. Alguns amigos meus chegavam até mim, logo que entraram na universidade, ou então às vezes até por curiosidade, e falavam que gostam ou que gostavam muito de Karl Marx. E eu perguntei a uma determinada vez, uma pessoa disse, por que você gosta de Karl Marx? Ela disse, porque Karl Marx é bom e gosta de salvar os pobres. Eu disse, você leu Karl Marx? Aí a pessoa disse, não li Karl Marx. Ela disse, como é que você pode dizer que ele é bom se você não leu? E outra coisa, você como cristã, como é que você pode saber se isso é coerente com a sua fé, a fé que você professa? Porque o cristianismo e o socialismo, o comunismo, são coisas que não se casam. É como água e óleo, como eu falei já duas vezes e deu errado. E o que é que acontece? Por quê? Porque Karl Marx defendia um Estado, defendia que a religião deveria ser tirada do Estado, que o Estado deveria dominar todas as instâncias sociais, desde a educação do seu filho na escola, e a igreja, por ela influenciar de certa forma na educação do filho, ela também deveria ser retirada. E Marx dizia, né, que ele é seguidor de um filósofo que não acreditava em Deus, dizia que Deus era uma criação de linguagem. Ele dizia que, na verdade, o cristianismo era o ópio do povo, ou seja, o cristianismo servia somente para fazer as pessoas ficarem pacíficas e não se revoltarem diante das mazelas sociais. Isso está escrito no Manifesto do Partido Comunista. E Karl Marx diz que o cristianismo é uma criação de linguagem criada pela elite burguesa para subjugar os pobres, ou seja, para que os pobres se conformem com sua condição social e fiquem quietinhos. O que acontece? Por que eu resolvi trazer um exemplo literário para falar sobre isso, né? Dessa transição de uma pessoa que tem um pensamento que acredita no socialismo como uma espécie de salvação para a humanidade, para uma pessoa que migrou, né, para a questão da fé. E é o próprio Fyodor Dostoiévski. Como eu já fiz um vídeo para vocês e tem o meu canal no YouTube chamado Yolanda Silva, vocês podem ir lá recorrer aos vídeos que eu estou fazendo um projeto lendo do Fyodor Dostoiévski, mas aqui eu serei genérica. O primeiro livro escrito por Fyodor Dostoiévski foi esse aqui, que é Gente Pobre. Gente Pobre narra a história em primeira pessoa, né, de duas pessoas, que é Makar Avutkin e Varvara. Ambos são pobres, né, e vivem em pensões, e eles sempre estão trocando cartas, e eles falam sobre a miséria em que eles vivem. A miséria é narrada pela história, né, você percebe de vários personagens que aparecem, que você conhece pelas cartas, você fica muito, assim, triste mesmo. A Rússia realmente era como você pode ver até essa xilogravura, que ela sempre tenta explanar bem. Olha só a figura de Makar Avutkin, né? Todo cabisbaixo, uma pessoa extremamente triste, uma pessoa desmotivada. Era como ele era, né? Sozinho, pobre, miserável. E o que acontece?
Esta obra aqui faz parte da escola, né, um período da escola literária russa, justamente que interagia com essa questão como é que eu vou dizer? Da interação social, né, da questão da denúncia em relação ao pobre, porque praticamente se achava que o pobre não tinha sentimento, né, gente? E os dois grandes escritores russos, que inclusive são escritos na maior parte da primeira fase de Fyodor Dostoiévski, é Gogol, que escreveu o Capote. O Capote narra a história de um homem que ele era muito humilhado na repartição em que ele vivia, e que ele tinha um capote, que é tipo um casaco muito, muito feio, todo rasgado. E ele fez de tudo para comprar um casaco muito bonito. Só que quando ele compra o casaco, o que é que acontece? Roubam, e é uma burocracia danada para que ele recupere e aí fique em aberto se ele recupera ou não. Tem toda uma história em cima disso. Aí é a mesma coisa, Dostoiévski dialoga com a questão do capote de Gogol por fazer do Makar Djavutkin, ele tem essa relação de proteger a órfã Várvara, né, que é a personagem varienca da história aqui. Por outra feita, há um dialogismo aqui também, um diálogo de obras com outro escritor russo que é chamado de Pukhtin, né? Pukhtin escreveu o Chefe da Estação, que é a história de um homem que vende a virgindade da filha para um chefe lá, né, da estação, e ele acaba bebendo e se desgraça, ele e a filha, porque ele se culpa. Da mesma forma, a personagem Várvara desse livro aqui de Gente Pobre, como é que se diz? Os pais delas morrem, e ela vai parar, os pais morrem, e ela é uma órfã e vai parar numa pensão. E a mulher da pensão vem da virgindade. Então, esta obra dialoga com essas duas obras, que são denúncias sociais, são escritores que têm uma relação com o socialismo, né, utópico nessa época aqui, né, que a revolução ainda não tinha acontecido. Então, assim, eles tinham essa relação muito forte. Só que a diferença é que Dostoiévski já se mostra grande escritor aqui, por quê? Em Gogol e Pukhtin, o narrador é em terceira pessoa e narra, assim, de certa forma, de cima para baixo, contando a condição do pobre de cima para baixo, como observador. Aqui é o contrário. São os próprios pobres, as pessoas de baixo, que vão narrar a sua condição. Então, esse livro, ele é muito... Você chora, eu chorei umas 3 vezes. Então, olha só, desde o primeiro livro, não só porque ele escreveu o que estava na moda, né, na época, porque, assim, na época, a moda era escrever romances que tratassem de pobreza e tudo mais. Então, a primeira obra de Dostoiévski é Gente Pobre, e engajado, vamos dizer assim, na ideologia do socialismo utópico da época, né? Aí, gente, o que é que acontece com Dostoiévski por causa disso? Eu vou explicar para vocês quando eu falar rapidamente das obras, depois eu vou me deter só em uma, porque eu já expliquei esse livro aqui, tem vídeo sobre ele, né? E vocês podem olhar no YouTube. Primeira obra de Dostoiévski foi essa, né? Engajado com a questão socialista, com a questão da pobreza da Rússia. Vale salientar, gente, que o próprio escritor Joseph Frank, que é uma das melhores biografias de Fyodor Dostoiévski, ele afirma que Dostoiévski, a Rússia de Dostoiévski era agrária, não existia ainda a industrialização e as pessoas realmente eram muito pobres. E a Rússia era czarista, ou seja, tinha o rei, né, que era o czar, e ela era cristã, com a igreja ortodoxa. Mas só que chegou um momento em que realmente o cristianismo não ajudava aquelas pessoas pobres, né, que viviam de forma miserável, como vocês verem, gente pobre. Em o Gogol, o capote de Gogol, então em o Chefe da Estação de Pukhtin. Então, realmente as pessoas começaram a se revoltar, né? E foi o berço, né, onde houve a Revolução Russa, foi na Rússia, né, onde Lenin e Stalin foram os grandes, né, caras que conseguiram fazer a revolução. Só que depois, eu não vou entrar nesse mérito agora, que não vem ao caso. Estou falando sobre a primeira fase da obra do Fyodor Dostoiévski, engajado com a questão socialista. Aí vem aqui, segundo livro publicado por Fyodor Dostoiévski, que é O Duplo. É interessante que no primeiro livro, com 24 anos, do dia para a noite, Dostoiévski se tornou um dos caras mais populares da Rússia, né? Por falar na escola naturalista que narra a questão social, né? No caso, como os escritores Gogol e Pukhtin.
Quando o Dostoiévski escreve o Duplo, ele praticamente foi escarnecido por esse livro. Esse livro aqui, minha gente, é extraordinário. Gente, este livro é um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Não digo que é o melhor do Dostoiévski, né? Porque eu já li os outros, faltam poucos para terminar de ler a obra dele completa, mas esse aqui eu não conhecia, eu vim ler este ano e olha, maravilhoso. Mas só que na época em que Dostoiévski escreveu, não teve uma boa recepção. Foi considerado um livro meio sem noção, assim, vamos dizer, de forma genérica. Mas para você ter ideia, eu vou explicar para vocês aqui, esse livro aqui, ele é tão importante que geralmente Dostoiévski influenciou duas linhas de ciência, que é a teologia e a psicanálise. Para você ter ideia, neste livrinho aqui, Dostoiévski já vai, gente, apontar para coisas que Freud iria dizer na sua teoria da psicanálise, né? Do id, do ego e do superego. Mas para vocês entenderem isso, eu vou falar um pouquinho sobre a obra, né? O nome do personagem é extremamente complicado. O nome do personagem aqui é Yakov Petrovich Goliadkin. Yakov Petrovich Goliadkin é um servidor público, também assim humilde. Ele vive de forma simples, né? Mas certo dia ele acorda. Isso, gente, é narrado em terceira pessoa. É um narrador observador que narra a história de Goliadkin. Só que tem hora que ele chama Goliadkin, tem hora que ele chama de o herói. E tem hora que ele chama de Goliadkin II. Aí eu vou explicar por quê. Aí o que é que acontece? Nessa historinha aqui, minha gente, o que é que acontece? Yakov Petrovich Goliadkin acorda, pede para o servo assim, servir um café diferente, né? Ele pede para comprar roupas diferentes. E aí o servo começa a rir e você não entende. Depois você vai entender que é uma mudança de rotina na vida de Goliadkin, porque ele era uma pessoa simples, humilde, mas naquele dia ele resolveu esbanjar um pouco, vamos dizer assim, né? Aí ele é o primeiro compromisso que ele tem com o médico, e o médico chega para Goliadkin e diz assim: olha, Goliadkin, você realmente sofre de uma doença, mas essa doença só vai ser resolvida com um remédio, que é... Aí Goliadkin diz: o que remédio é esse? Aí ele vai dizer: você tem que se envolver, você tem que interagir com as pessoas, você tem que conviver. O seu remédio, assim, você sofre de solidão, você é uma pessoa solitária e você tem que se engajar. E o pobre do senhor de Goliadkin, ele tenta interagir e eu não vou, mas ele não consegue, minha gente. Olha, ele tenta interagir com as pessoas, mas ele fala, o livro, o narrador assim descreve tal e qual ele fala de forma truncada, ele não consegue se expressar, né, de direito. E ele vai em um bar, um restaurante que ele não costumava ir. E ele encontra dois colegas, né, da repartição. E pelo jeito dele, o povo querem rir, só que ficam ali, né, se guardando, né, como é que diz, os atendentes. Mas quando ele paga, o povo ri. E o que eu acho interessante é justamente isso, né? Você só vale o que tem. Depois que ele paga, começa a rir. Aí Goliadkin até retruca, ele diz: vocês já estão rindo de mim. Mas quem é que sabe quem é aqui o coitado? Se sou eu ou se são vocês, né? Então, assim, Goliadkin é meio assim neurótico, vamos dizer assim. Aí o que acontece, minha gente? Goliadkin, certo dia, né, nesse dia ele vai ao médico, o médico diz para ele se interagir, aí ele tenta ir nos lugares em que as pessoas vão e tudo mais. Olha, quem quiser saber bem direitinho a resenha tem no YouTube, porque inclusive é em duas partes, porque é enorme. Mas eu quero falar genericamente sobre aqui para não ficar longo. Aí o que acontece com o nosso herói aqui, né? E interessante é que o narrador aqui, ele é observador, ele é onisciente, ele sabe o que se passa na mente das personagens, mas ele só se detém na mente de um personagem, que é o herói, o Goliadkin. E isto é uma sacada genial de Dostoiévski, sabe por quê? Porque quando ele faz isso, ele não explica o que se passa na mente das outras pessoas que fazem parte da história, e você fica confuso sobre o que vai acontecer na história. O que é que vai acontecer? Goliadkin está andando na rua depois desse dia que ele vai ao médico. O médico diz que ele tem que interagir, né, com a sociedade, que ele é meio assim, né, que ele, né, precisa que ele... O mal dele, no caso, é a solidão, como diz Renato Russo, né? O mal do século é a solidão. O mal de Goliadkin era a solidão.
Aí ele, quando volta pra casa, o que é que acontece? Ninguém quer interagir com ele, gente. O pobre é humilhado, olha, triste, o pobre personagem muito triste. Ele tá voltando pra casa e ele vê alguém parecido com ele, né, que passa por ele. Depois, quando ele vai andando, essa pessoa vem seguindo ele, e ele olha pra trás e diz, nossa, que essa pessoa tá me seguindo? De repente, minha gente, ele vai, né, e andando, e de repente a pessoa some. Quando essa pessoa some, aí ele diz, nossa, graças a Deus, me livrei. Aí mais um pouquinho adiante, o que é que acontece? Ai, minha gente, me ajuda a achar aqui. O que é que acontece, minha gente? Quando ele tá na porta da casa dele, aí ele vê a pessoa parecida com ele na porta. Aí ele diz, oxe, quem é essa pessoa? Eu conheço essa pessoa. Aí, na verdade, quando ele entra no quarto dele, o que é que acontece? Tcharam! Se vocês conseguirem ver, há uma pessoa mais clarinha e uma pessoa escura, como se fosse uma sombra do outro. O que é que acontece? Aparece o duplo de Fyodor Dostoiévski. Por isso que o nome do livro é O Duplo. Então, o que é que acontece? A partir desse momento da narrativa, o narrador vai dizer o Goliath 1, o Goliath I, o nosso herói, ou o Goliath II. E o que é que acontece? Esse Goliath I, né, que é o primeiro que aparece na história, é pobre, humilhado, é reprimido, é muito triste. Ele tenta interagir, não consegue, ele é solitário. O Goliath II é totalmente o contrário dele. Ele é extremamente fanfarrão, ele coloca o Goliath I em tremendas enrascadas, ele compra um monte de coisa, dá pra todo mundo, assim, e deixa pro pobre do primeiro, do Goliath I pagar. Ele é extremamente... gente, ele é tipo assim, é um Pan, sabe o deus Pan, aquele deus que faz um monte de coisa. Só não tem coisas sexuais aqui porque o livro não trata disso, trata da mente, né, da questão mental do senhor Yakov Petrovich Goliath. Então, o que é que acontece, minha gente? Pelo amor de Deus, quando você lê esse livro aqui, aí você fica do início ao fim pensando, afinal de contas, Goliath, né, o personagem principal, ele é louco, ou seja, ele é esquizofrênico, ele vê uma outra pessoa. Goliath, que na verdade, ele é o quê? Ele é uma pessoa que realmente tem um irmão parecido, e ele fica, né, esse irmão quer tomar o lugar dele, quer tomar as coisas dele. Ou será que realmente a sociedade, de tal maneira assim, faz uma falcatruas assim, que deixa a mente do senhor Goliath confusa? Pelo narrador se deter somente na mente de Goliath, que você não tem a resposta para isso. Porque, se por exemplo, o narrador, como acontece aqui, tem um momento que Goliath que vai à festa da Quesarina, que todo mundo neste dia, né, foi para a festa do chefe da repartição, né, que era a Quesarina lá que estava dançando. O pobre de Goliath que entra, né, e tenta dançar com a mulher dá gritos, ai, que horror esse cara, não sei o que. Se a gente... E aí, em outro momento, o Goliath II também está na festa, mas o Goliath II se dá bem, e o primeiro se lasca, né, no caso. Que ele é o quê? Pegam ele, gente, eu vou dar spoiler da história agora. Pegam ele, né, de repente mandam chamar um médico, e o médico pega e leva o Goliath, né, para o que, minha gente? Lá vai eu, olha, o finalzinho do livro. Levam ele para, como vocês podem ver, o sanatório. E até o finalzinho do livro você fica confuso. Por quê? Como diz o narrador, a última pessoa que acompanha Goliath durante a sua trajetória para o sanatório, para o hospício, é justamente o Goliath II, que fica correndo atrás da carruagem, botando a mão, ora soltando um beijo, ora rindo da cara dele e tudo mais. Aí você fica confuso. Afinal de contas, esse Goliath que existe, esse Goliath que é uma criação da mente desse homem que estava confuso, não sei o quê. Aí, quando eu li esse livro aqui, minha gente, veio logo na minha cabeça a seguinte questão. A questão do ego e do superego. Porque se você olhar pela questão, assim, da doença mental, né, do Goliath, ou da questão existencial, realmente é como se fosse o senhor Goliath primeiro é a pessoa... Primeiro tem que contextualizar o que é o id, o que é o ego e o que é o superego. De acordo com Sigmund Freud, né, que é o pai da psicanálise, da ciência que estuda a mente, ele diz que existe o ego, que é quando nós nos alinhamos ao modelo social. O superego é como se fosse o grande
como é que se diz? A ordem social que diz o modelo que nós devemos seguir, né? E o id é o nosso inconsciente que está tudo que a gente gostaria de fazer, sabe? Tipo, coisas malucas assim. E neste livro aqui você vê justamente essa expressão do id, do ego e do superego. Olha só se você não concorda comigo. A sociedade, aqui no caso, reprime, maltrata, esmaga Goliath primeiro. E eu digo pra você que o Goliath, aqui no personagem, ele sente a necessidade de criar alguém pra fazer companhia a ele, que na verdade é o Goliath segundo, que é totalmente o contrário dele. É como se fosse o id dele saindo da cabeça dele. Igual a Atena sai da cabeça do Deus, né, de Zeus, né? O Goliath segundo sai da cabeça, assim, da cabeça do Goliath primeiro. Só que até o Goliath segundo trai o Goliath primeiro. Ou seja, em vez de ajudar o pobre, deixa ele pior ainda. Tá entendendo, minha gente? Ele é traído até pelo inconsciente dele. É a minha opinião do livro. Não sou especialista, quando eu leio Joseph Frank, né, que é o biógrafo dessa obra, aí eu vou entender direitinho essa questão. Porque a narrativa fica em aberto e é por isso que ela é grandiosa. É tanto que uma das capas desse livro aqui, tem uma opção de capa que é um escorpião com o... como é que fala? Com o esporão prestes como é que fala? A picar a si mesmo, né? E algumas pessoas dizem que o escorpião, quando tá no fogo, ele fica meio confuso com aquela, né, situação e ele acaba se picando. Lógico que um animal ele jamais tem um instinto suicida, só quem se comete suicídio é o ser humano. Mas a confusão mental diz, eu li no artigo, não sei se é verdade, diz que ele fica meio confuso e acaba picando a si mesmo e por isso morre. Mas na verdade, o escorpião é o símbolo da traição. E no caso, o Goliath segundo, em vez de ajudar o senhor Goliath, que o herói da história, acaba traindo, né? Então, assim, de ambas as formas, tem tudo a ver com o livro. Esse livro aqui tem 3 opções de capa, da editora 34. Gente, eu recomendo. Esse livro aqui é maravilhoso. E para você ver, o nosso Dostoiévski já apontando para a psicanálise, né? Já para a teoria de Freud. Gente, olha, tô dizendo isso aqui com minhas impressões de leitora. Uma leitora que não é psicóloga, uma leitora que simplesmente pagou uma cadeira com a estudiosa da crítica literária na linha da psicanálise e da psicologia profunda, que é a professora Rosângela Queiroz, que é a psicanálise, e a professora Gorete Ribeiro. Então, com elas eu aprendi um pouco. E aí eu tive essa leitura, né, o duplo de Fyodor Dostoiévski. Gente, olha, esse livro aqui é maravilhoso. É um livro muito triste. Eu odeio o final desse livro, como eu odeio quase todos os finais dos livros de Dostoiévski, mas essa questão existencial que ele trata nesse livro aqui, olhe, é maravilhosa. Eu vou, se vocês quiserem se aprofundar nesse livro aqui, eu tenho um vídeo, apesar de que é logo no início que eu estava no YouTube, não sei se a luz é ruim, mas vocês podem ir lá que as informações são bem importantes, ok? Próximo livro da primeira fase é a fase socialista do Fyodor Dostoiévski. É o Noites Brancas. Né? Vou na ordem aqui, porque no YouTube eu errei, né? Noites Brancas. Noites Brancas, minha gente, é uma narrativa pequenininha que eu já até tá no YouTube também o vídeo, né? Que conta a história, de um homem que ele costuma andar pelas ruas de São Petersburgo sozinho, né? E tem um dia que ele decide fazer o seguinte, ele vai aos arredores e quando ele volta ele encontra uma moça sozinha no parapeito do rio. E aí o que acontece? Ele quer se aproximar, mas a menina quase que dá uma correirinha, ele pega e deixa ela lá. De repente vem um bêbado, pega no braço dela, ele pega e salva a menina, né? Aí eles começam a travar uma amizade. E essa amizade acontece durante as noites brancas, né? Que é, na verdade, um fenômeno que acontece na Rússia no verão, em que o sol demora a se pôr. Então, fica aquela noite com os raios solares e dá aquele ar fantasmagórico. É tanto que você pode perceber aqui, né, ó, nessa estilogravura aqui, um sol, né, com os raios, nessas coisas meio quadradas, meio obscuras aqui. Expressa bem o livro. Aí o que acontece? O pobre lá do personagem começa a ter uma amizade com essa menina e logo no primeiro capítulo você fica em dúvida. Como é que pode uma jovem, sozinha, bonita ali, né, sozinha,
Você logo pensa, ela deve ser uma mulher que precisa, né, se prostituir para viver, mas na verdade não. Ela perdeu os pais, vive com a avó, e ela uma vez saiu, a avó prende ela no vestido, né? A forma que os escritores conseguem para explicar essa história é muito massa. Aí essa sacada de Dostoiévski foi muito legal. Quando eu li, eu ri, gente. Aí o que acontece? A avó é cega e para a menina não sair durante o dia, ela prende, né, a roupa de ambas. Mas à noite a menina se desprende e sai. Aí o povo, nessas noites brancas, eles travam uma amizade bem legal assim, mas o que acontece? A menina vai contar, ele conta a história que ele é um sonhador solitário. A narrativa é em primeira pessoa, ele fala que ele nem nome tinha assim praticamente a personagem. E depois eu vou explicar pra vocês o porquê, né? Aí o que acontece? A menina vai contar a história, né? Que eu esqueci até o nome da personagem. Acho que é Kátia, se não me engano. É Natienka. Natienka é o nome da personagem, a menina. Essa menina, Natienka. Aí Natienka vai contar pra ele, né? Que conheceu um cara que morava na casa da avó, porque na época da Rússia, os povos, eles eram, aqui em São Petersburgo, eles eram muito pobres. Então, quando eles tinham uma casa maiorzinha, eles ofereciam um quartinho para, né, hospedar. E aí, um cara se hospedou na casa da avó, de Natienka, e o que acontece? Ele se apaixona, ela leva ela pro teatro, é um momento de muita alegria. Mas o que acontece? Ele vai embora, e ela quer fugir com ele. Mas ele diz, olha, não venha comigo, porque eu não tenho dinheiro para lhe sustentar, minha querida. Mas se você quiser me esperar, me espere. Aí o que acontece, né? Ela fica esperando. Então, durante aquela noite, ela tá ali e encontra o nosso narrador da história, né? O nosso personagem. E o que acontece? Ela pede para o narrador ajudá-la, né? Entregar uma carta para esse rapaz, dizer que ela tá esperando ele ainda. E o que acontece? Ele manda a carta, tô dando spoiler, gente, que o objetivo é falar sobre a primeira fase de Dostoiévski, que é a sua interação com a questão do pobre, né? Que aqui também você vê que esse homem aqui, ele é pobre, humilde, não consegue interagir também com ninguém. Natienka também é pobre, o outro, né, queria casar, mas não podia porque era pobre. Mas né, aqui vamos voltar, né? Essa questão aqui é mais existencialista em outro sentido. Aí o que acontece? Eles esperam esse cara aparecer durante umas 2 noites ou 3 noites, se eu não me engano, mas ele não aparece. Aí Natienka diz assim, Natienka, ela é uma menina prática, né? Já o outro é sonhador demais, meu Deus do céu. Aí diz assim, olha, já que o outro não veio, eu vou me amar e eu quero ser feliz. Vamos casar, né, com o narrador. O narrador fica muito feliz. Aí ela até diz, amanhã você muda, vai se hospedar na casa da minha avó, a gente pega e fica junto e tudo mais. Mas o que acontece? Quando eles estão de volta, né, que ele vai deixar ela para casa na última noite em que eles se encontram, aparece alguém, de repente, que fala, Natienka, né? Aí ele olha, oi, ela corre e abraça ele, aí depois volta e abraça o narrador e diz, olha, eu amo mais ele. Era aquele cara que durante 3 noites não apareceu, mas naquela noite apareceu. Aí o que acontece? As noites brancas, as noites de sonhos, as noites de devaneio acabaram para o nosso narrador. E ele simplesmente volta para casa. É tanto que o capítulo, gente, eu acho muito massa. O capítulo é Manhã. Né? O capítulo é Manhã. E aí você diz, o que tem a ver? Porque, de acordo com como é que se diz? Com o comentarista aqui da obra, que eu esqueci o nome dele agora, diz que, e também o Joseph Frank, ele disse que Noites Brancas oferecia como é que se diz? Um ar luminoso, um ar de fantasia, um ar de sonho, de devaneio, para o ar meio tenebroso de São Petersburgo, né? Porque durante a noite as pessoas é muita prostituição, era muita pobreza, miséria, mendigos. Então, assim, era triste a situação. Então, da mesma forma que o nosso personagem, ele era solitário, vivia ali, e ele, né, tinha aquele sonho, e de repente ele quase que casou com a menina, mas o cara apareceu e acabou. E na manhã, né, que ele está em casa, ele havia reclamado com a matriona, né, que é a empregada dele, que a casa estava cheia de teias de aranha. Aí ela pega e diz, ó, limpa e cheia de aranha. Aí ele pega e diz, realmente, a cheia de aranha está tudo limpa, mas o meu coração está negro e acho que nunca vai mudar. Aí o que acontece? Ele recebe uma carta, um convite, né, da nossa querida Natienka, do casamento dela com o cara. Aí ele quer amaldiçoá-la, mas depois ele pensa, não vou fazer isso. Não vou amaldiçoar uma pessoa que me ofereceu uma noite branca, gente, é uma metáfora, né? Assim eu não vou, porque mesmo que ela tenha casado com outro,
Só em ela ter me dito que ia casar comigo, me ofereceu um pouco de felicidade, um pouco de alegria, um pouco de luz para essa minha vida solitária. É tanto que eu acho linda essa xilogravura aqui, olha. Aqui é como se fosse o personagem, e aqui é Natienka e o cara, né, casados, né? Gente, olha, esses livros aqui, mesmo que eu esteja contando assim a história, quando você lê é outra coisa, porque tem muitos detalhes. Já quase meia hora eu falando aqui. Aí pronto, terminando essa história aqui, vem o último livro da primeira fase. O último livro não. Tem outros livros aqui nessas fases, que são esse aqui que eu tô lendo agora, né? Que é Dois Sonhos, né? Aliás, não é dessa parte não, mas enfim. Da primeira fase de Dostoiévski, o último que ele escreveu é esse aqui, né? Nietchoka Niezvanova. Que o significado desses nomes aqui extremamente esquisito é sem nome, sem ninguém. É a história de uma menina que é Nietchoka, né? Que é um diminutivo, que ela é praticamente assim, a mãe dela era viúva, aí tinha um músico que era considerado medíocre, né? Um clarinetista medíocre. E de repente ele começa a ter amizade com um grande violinista. E o que é que acontece? Esse violinista ensina ele a tocar. E o que é que acontece? Desculpa aí o barulho, gente. É minha mãe aqui. Aí, infelizmente, né, a gente não pode interferir. Acontece essas coisas. Aí o que é que acontece? Há uma relação aqui muito interessante também com a questão da psicanálise, né? De Freud. E eu vou explicar para vocês, porque Nietchoka, a mãe dela é viúva, né? E tem um certo dinheirinho. Aí esse músico, né? Que começa contando a história desse músico, aparece na vida da mãe de Nietchoka, né? E ele era considerado assim, ele aprendeu violino, mas só que ele era uma pessoa preguiçosa, não gostava de estudar, não era dedicado. Então ele tinha potencial para ser um grande músico, né? Porque ele aprendeu, mas só que ele não se dedicava. E de repente ele começou a decair. E ele sempre culpava a mulher dele, dizia que é porque a mulher não dava tempo para estudar. E é um momento assim extraordinário da história, que ele usa Nietchoka para conseguir dinheiro da mãe, extorquir a mãe, apesar de ser o padrasto. Mas olha só, mesmo sendo o padrasto, né? Ela amava mais ele do que a mãe. Inclusive a narrativa aqui, né, é em primeira pessoa, que é a própria Nietchoka que vai contar a história, né? A personagem feminina Nietchoka, né? Como sempre, Dostoiévski é de baixo para cima, é da pessoa mesmo falando, né? E ele dá a voz aqui a Nietchoka para falar a história dela. E ela vai contar pra gente, né? Ela até se culpa porque ela amou mais aquele caba safado do padrasto, que explorou a mãe. Inclusive a mãe morreu por causa dele. Ó, spoiler, mas gente, eu tô contando só um terço da história. Aí ela vai parar na casa do príncipe da Rússia, né? Por acaso ela acaba, quando o padrasto ela foge e deixa ela sozinha, ela acaba caindo na frente do príncipe da Rússia. E ele a adota, né? E ela vai ter uma relação meio complicada com a filha do príncipe. E aqui é o primeiro caso de, assim, uma afetividade, né, entre mulheres. Porque Nietchoka se apaixona por, acho que é Katia o nome dela. Mas se vocês vão lá no YouTube, vejam um vídeo que eu gravei sobre Nietchoka Niezvanova, e vocês vão ver, né, essa relação que há entre essas personagens. E aqui você vê já dois aspectos da psicanálise também de Freud, que é a questão da questão de Édipo, né, a menina, né, odeia a mãe, ama mais o pai, né, que eu não vou entrar nesse mérito agora. E também a questão da neurose feminina. Por que a neurose feminina? Porque Nietchoka de imediato aceita a paixão que ela sente por Katia, mas Katia não aceita, e ela fica doente, neurótica, porque ela não aceita, mas depois ela acaba assumindo que ama Nietchoka, e as duas começam tem até rola um beijinho aqui. Aí, só que a família separa, porque não dá certo esse negócio. E ninguém sabe. E o final desse livro aqui é extremamente, assim, meio sem noção. Mas por quê, gente? Por que o final desse livro foi assim? Sabe por quê, minha gente? Dostoiévski, ele, como eu disse a vocês, nesses 4 primeiros livros dele aqui, que eu mostrei agora pra vocês, na ordem aqui, né? O primeiro, Gente Pobre. O segundo, O Duplo. O terceiro, Noites Brancas. E, por último, Nietchoka Niezvanova. Esses 4 livros
fora algumas outras obras, né, que ele escreveu, são da primeira fase, em que ele é engajado com o socialismo utópico, né? E o que é que acontece? Por causa disso, Dostoiévski é condenado pelo príncipe da Rússia, que eu esqueci, se que é Nicolai alguma coisa, é condenado à morte em praça pública. Só que de última hora ele tá lá, né, pra ser fuzilado, ele mais três caras, né, ele no meio, são 3 caras. E é muito engraçado. Ninguém sabe ao certo se foi uma simulação do príncipe para amedrontar o pobre de Dostoiévski, ou se foi realmente uma questão de uma intervenção social, porque, querendo ou não, Dostoiévski já era um escritor muito famoso já com seu primeiro livro. Então, assim, não seria interessante, nem um pouco popular, para o príncipe, né, pegar matar um grande escritor russo, né, e também a intervenção divina de Deus, né, quando deixou Dostoiévski morrer, eu acredito nisso também. Por isso que Nietzsche Kaniesvanova, o livro é meio sem noção, o fim, porque ele foi preso. Ele não foi morto, não mataram ele, não foi fuzilado, mas ele foi preso. Ele foi para um campo de concentração na Sibéria, gente. Né? Todo criminoso político da Rússia ia para a Sibéria, trabalhar para a Rússia lá, né? Não sei que tipo de trabalho era, mas trabalha. Tem até um filme chamado Os Demônios de São Petersburgo, que trata justamente dessa época em que Dostoiévski vai ser preso, né? Acho que é dessa parte aí. Agora é engraçado que o filme ele faz um pouco de interação entre algumas partes da obra, né, de Dostoiévski, que é, por exemplo, tem uma parte que ele tá saindo de uma prisão e tem uma menina tocando. Na verdade, aquilo ali acontece, se eu não me engano, ou é nos Irmãos Karamazov, ou é em Crime e Castigo. Aí tem algumas cenas assim meio nonsense que são parte das obras, mas aquela questão dele que ele foi preso é real. Por isso, Nietzsche Kaniesvanova é incompleto. Então, assim, esta é a primeira fase que eu li, né? Eu vi um homem totalmente engajado com a natureza humana, tanto para falar sobre as mazelas que ele passa, a situação em que o homem passa, e você vê que Dostoiévski aqui, ele é muito condizente com o ser humano, sabe? Ele fala muito da questão de que o ser humano é maltratado, o ser humano é não sei o quê. Mas quando você vai, minha Zenten, como diz aí, para a segunda parte, né, de Dostoiévski muda completamente a sua escrita. E aí eu quero resenhar depois para vocês. Ai, que droga, meu livro caiu, não, pelo amor de Deus. Não caia nunca esse livro. Ai, se fosse meu marido, não sei nem o que ia acontecer agora. Aí o que acontece? Essa parte aqui eu vou ler esse livro e vou resenhar para vocês. Esse livro aqui é essencial para você entender as obras de Dostoiévski e a biografia dele. Então, assim, de imediato eu posso dizer a vocês, Dostoiévski, ele foi um socialista utópico, engajado. Por causa disso, ele foi preso no campo de concentração na Sibéria, não achando como ele era militar. Ele também serviu ao exército russo. E você acha que quando ele voltou, ele foi lá virar mais socialista? Foi não, pelo contrário. Ele começou a questionar ele começou a centralizar a questão do homem enquanto mal e a questão do homem sem Deus, né? E toda a obra dele vai ser em relação a isso. Então você vai ter um inquisidor que vai falar sobre isso, você vai ter os irmãos Karamazov, que tem aquela citação grandiosa que todo mundo fala, né? Que Ivan Karamazov disse, se eu não me engano, né, gente? Que é tanta coisa que eu tô meio confusa agora. É que Ivan Karamazov diz assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Então isso aí é uma coisa que vai rondar a segunda fase da escrita de Dostoiévski. A questão do crime e castigo também, que o personagem principal da história, né, que ele fica naquela questão, né, se para uma pessoa extraordinária como o narrador... Eu não vou entrar agora não, mas já que eu falei, né, que crime e castigo é uma história em que um cara comete um crime porque ele mata uma mulher que ele acha asquerosa para financiar os estudos dele. Só que ele fica ali, né, ai meu Deus, eu cometi um crime, ele não consegue lidar com aquela culpa. E ele, né, acaba acontecendo quase a mesma coisa. Ele vai para a Sibéria também, né, depois ele é preso. Mas ele é redimido por uma pessoa inusitada, né. Mas eu não vou falar isso, que eu vou falar sobre o livro, né. Ele é salvo, de certa forma, pela questão da Bíblia e pela uma pessoa inusitada que aparece na vida dele.
E é uma coisa interessante, porque, se eu não me engano, o primeiro casamento de Dostoiévski foi com uma mulher quando ele estava na Sibéria. Ele conheceu uma mulher na Sibéria e casou com ela lá. Não, gente, não é certeza, depois eu digo, porque é muita informação para uma cabeça só. Então, assim, se você que é cristão e acha que o socialismo é a solução da humanidade, você tem que rever os seus conceitos de cristão. E primeira coisa, você vai ler Marx, você vai ler... você vai ver o que é que está acontecendo, como fez Dostoiévski. Dostoiévski foi um cara engajado, preso durante quase 10 anos de sua vida, mas ele percebeu, caiu a ficha que a troca não seria tão boa. Trocar o cristianismo pelo socialismo não seria bom. É tanto que, quando ele volta do campo, ele vai escrever o livro A Casa dos Mortos, que é uma biografia que ele vai escrever sobre o que ele viveu lá com os criminosos políticos, né? Os criminosos, na maioria deles, presos por serem, né, adeptos ao socialismo utópico. Então, gente, é longuíssimo o vídeo, né? Mas não tinha como não ser para falar de uma obra como a de Dostoiévski. E lembrando que, se eu cometer alguma gafe, gente, me desculpe, porque é genérico, porque dá muito trabalho. Eu passei esse ano todo lendo essa primeira parte da obra de Dostoiévski, lendo também este livrinho aqui, simplesmente para fazer o que eu senti de Deus de fazer. Porque, assim, se Dostoiévski, que ele é considerado um dos grandes escritores, precursor do existencialismo, um dos homens mais influentes na teologia cristã e um dos caras que mais influenciou o psicanalista, né, Freud, Sigmund Freud. Então, assim, eu quis me embasar na obra dele, no percurso dele, para mostrar para você, né? É que o cristão, assim, tem que pensar duas vezes quando ele vai defender as ideologias em que ele vê pela sua frente. Eu estou começando com a questão socialista, porque eu vejo que é uma coisa muito imediata, né, no meio da nossa igreja. Eu não estou aqui dizendo que você não seja socialista, não. Olha, se você não é cristão, não tem problema, seja o que você quiser. Mas se você é cristão, você tem que ter noção do que você fala, do que você vive, do que você prega. E, principalmente, você tem que ter noção das coisas que você defende. Como é que você se diz cristão e você vai defender uma ideologia que diz que o seu Deus não existe? Porque o socialismo diz que Deus não existe, que Deus é uma criação de linguagem, né? Que é um Deus que o burguês criou para que o pobre fique no lugar dele, aceite que ele é pobre e pronto. Então, gente, Dostoiévski fala isso aqui de forma magnífica, principalmente na segunda fase da sua obra. E eu vou meter o aço a ler e vamos em frente no projeto Lendo Fyodor Dostoiévski. Eu agradeço a todos que assistiram. Desculpa que a live não deu certo, mas é até bom que esse vídeo vai para o YouTube e também para o Facebook. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, vocês.